Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão, nosso quinto encontro, sobre as considerações sobre o livro do Apocalipse. E vamos trabalhar hoje a distinção entre a apocalíptica judaica e o Apocalipse de São João. Uma forma instrutiva para nos ajudar a discernir a diferença. Existe uma diferença fundamental entre as duas perspectivas. O livro de São João usa vários elementos do gênero literário da apocalíptica judaica, mas se deve ver o livro do Apocalipse de João como um livro profético sapiencial, ligado à questão da sabedoria. A apocalíptica judaica nasceu no século II a.C., num tempo de grandes dificuldades para o povo de Israel, num período em que o mal parecia estar prevalecendo sobre o bem. Os judeus sentem necessidade de ver o que Deus reserva para o seu povo nos últimos tempos, isso na apocalíptica judaica. Deste período, nasce uma literatura apocalíptica judaica, uma literatura rica em revelações fantásticas, com simbolismos de viagens celestes, sonhos, cálculos, onde Deus revela o plano de Deus que vencerá no fim de tudo. Não vamos confundir, isso é da apocalíptica judaica. O contexto do nascimento da apocalíptica judaica, vemos o rei seleucida Antíoco Epífanes querendo fazer os judeus abandonar o judaísmo e acolher a cultura helênica. Ele impediu a circuncisão e queimou os livros da lei de Moisés. E ele fez toda uma questão sistemática de eliminação dos judeus que não queriam renunciar ao judaísmo. Neste contexto da apocalíptica judaica, a história vem dividida em dois grandes impérios. Os seres humanos estão submissos a dois espíritos, e que se contrapõem: o espírito do bem, o espírito do mal. Esta visão vinha do mundo persa, esse mundo persa que dividia o mundo em dois grandes mundos: o mundo da luz, o mundo das trevas, e a luta entre o bem e o mal. Isto vem do mundo persa. Depois que a Babilônia foi vencida pela Pérsia, Judá e Israel ficou submetido a este mundo e sofreu influência da mentalidade persa. Antíoco IV era de tradição grega, mas sua família herdou a parte persa depois da morte de Alexandre Magno. Assim, por causa do mundo persa, o mal vem personificado e assume figuras como Belial, Satanás, Mastema, Azazel, usando imagens de homens e animais. A própria noção que entra no judaísmo entre anjos bons, anjos maus, demônios, que depois veio acrescida pelo mundo grego, romano, na sua angiologia e demonologia, fazem parte de realidades que estão fora do contexto judaico e que entraram no judaísmo e que estarão muito acentuados, principalmente na época de Jesus Cristo. Assim, por causa do mundo persa, o mal vem personificado e assume então essas figuras: Satanás, Belial, Masdena, Azazel, etc. A ação de Deus fica reservada para o fim do mundo.
Então, no palco do mundo age o mal em confronto com o bem, mas Deus reserva para si o fim do mundo. E antes da chegada de Deus, haverá sofrimentos intensos em que acreditam, né, que alguns irão permanecer fiéis. O fim da história se realizará com a chegada do Messias. Podemos ver na literatura dos judeus, isto é, dos essênios, a espera da vinda do Messias. O reino de Deus se sustentará por 1000 anos, é o milenarismo, destinado aos santos de Deus. Assim, na apocalíptica judaica, o mundo atual será substituído por um mundo melhor. As coisas vão piorar, mas depois aparecerá um mundo novo, uma nova era. Na Bíblia judaica, podemos ver a apocalíptica judaica no livro de Daniel, né? E também alguns trechos do profeta Isaías. Atenção, estes são os aspectos da apocalíptica judaica, não cristã. Não confundir com o apocalipse cristão, que tem outra perspectiva. O apocalipse cristão de João é uma profecia. Então está ligado à questão profética, aos profetas. Não está ligado à apocalíptica judaica. Como profecia, nós encontramos as seguintes passagens. Não vou entrar em detalhe, vou só citar as passagens. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, versículo 7, versículo 9, versículo 18 e versículo 19. O fundamento desta profecia é a pregação apostólica, em continuidade com a revelação do Antigo Testamento. Então, essa profecia tem fundamento apostólico da pregação dos apóstolos. Você pode ver isso no capítulo 21, no versículo 12, versículo 14. A profecia de João fala em nome de Deus, que interpreta, questiona o ser humano no hoje da história. Não de eventos futuros, mas aquilo que está acontecendo na história. Não ocorre só nos momentos de crise, de perseguição, onde a situação se torna pesada e insustentável, mas também em períodos tranquilos da existência humana, principalmente quando tem o esfriamento da fé. Não quer conhecer o que Deus reserva para os eleitos no futuro, mas que faz a fé daquele que crê e confia e dá sentido ao presente, e que a mensagem ilumina toda a história humana. Então, ele tem a ver as realidades da vivência que está vivendo o cristão agora. Para João e o Apocalipse, não se tem esperança de que no futuro haverá a vitória de Deus. Não. Mas a certeza de fé de que o mal já foi destruído com a morte e ressurreição de Jesus. Então, é essa certeza que vai perpassar o livro do Apocalipse. A realidade, a morte já foi vencida, o mal já foi vencido na cruz. E o ser humano já foi resgatado, uma vez por todas. O centro do Apocalipse cristão de João é a vitória pascal de Jesus. O fim de tudo será a manifestação do que ocorreu na Páscoa de Jesus, que renova a criação e a história. Então vamos ver, quando eu dizia o Apocalipse cristão, o Apocalipse de João é uma profecia. E eu citava as seguintes passagens. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Olha o que nos diz lá. Feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras desta profecia. Então, não é uma apocalíptica judaica, é uma profecia. Tá? Segue
as perspectivas da tradição judaica, se praticarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Também encontramos no capítulo 22, no versículo 6, diz assim: Então o anjo me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras, pois o Senhor, o Deus que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Então, feliz, versículo 7, eis que eu venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Então, é uma palavra profética. Não está ligado à apocalíptica judaica de Deus que age no fim e deixa o mal degladiar nessa luta com o bem. Não é isso. Também nós encontramos no versículo 9 do capítulo 22. Mas ele não deixou. Não faça isso. Eu sou servo como você, como seus irmãos, os profetas, e como aqueles que observam as palavras deste livro. É Deus que você deve adorar. Então, fazendo referência de que João segue a tradição dos profetas. Também o versículo 18 e 19 do capítulo 22. A quem está escutando as palavras da profecia deste livro, eu declaro: se alguém acrescentar qualquer coisa a este livro, Deus vai acrescentar a essa pessoa as pragas que aqui estão descritas. E se alguém tirar alguma coisa dessas palavras do livro desta profecia, Deus vai tirar dessa pessoa a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão descritas neste livro. Então, o livro do Apocalipse de João é uma profecia. É ligado a uma boa nova, ao Evangelho. Está ligada à tradição profética, está ligada à tradição dos apóstolos, que dão garantia daquilo que se crê. Então, o fundamento dessa profecia é a pregação apostólica, em continuidade com a revelação do Antigo Testamento. Quando você pega o próprio Apocalipse, do versículo 21, que fala da Nova Jerusalém, do versículo 12 e versículo 14, que nos diz o seguinte: ela está cercada por alta e grossa muralha, com 12 portas. Sobre as portas há 12 anjos. Cada porta tem um nome escrito, os nomes das 12 tribos de Israel. Então, Apocalipse, a palavra dessa profecia, vem em continuidade à revelação do Antigo Testamento. Então, as portas de entrada, entra-se através do Antigo Testamento. Aqui, as 12 portas com o nome dos 12 tribos de Israel, isto é, através da história de Israel. E o versículo 14. A muralha da cidade tem 12 pilares, alicerces. E nos pilares está escrito o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isto é, o fundamento dessa profecia também é a pregação apostólica que dá sustentação a esta profecia. Então, essas pequenas considerações, nós vamos dar ainda continuidade sobre essa questão da distinção entre a apocalíptica judaica e o Apocalipse de São João. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.